Salve! Salve, cinemaníaco de plantão! Eu sou Ariel Selba, que está no ar mais um vídeo, mais uma crítica by Ariel aqui na internet, hein? Hoje eu trago mais um filme recente versus filme antigo. Escondido lá no passado está o filme Roadhouse, de 1989, que não sabemos o motivo, né? Pois não tem nada a ver com o enredo, mas no Brasil eles chamaram de Matador de Aluguel. E ao mesmo tempo, né, eu vou trazer aqui o remake, né, feito recentemente, o Roadhouse de 2024, que no Brasil também se chama Matador de Aluguel. E também não tem nada a ver com o enredo. Acho que quem deu o nome para esse filme aí, não assistiu, né? Que não tem nada a ver, né? Não tem nada de Matador de Aluguel, nem no primeiro, lá de 89, nem nesse filme recente de 2024. Eu entendo, né, que antigamente davam esse... Claro que o nome hoje, em 2024, já que é um remake, tudo bem, normal usar o mesmo nome, né? Mas antigamente faziam muito isso de dar nomes comercialmente vendáveis, né? Esse era o motivo, muitas vezes, de termos nomes muito estranhos, né? Afinal, muitas vezes o filme original, na tradução para o português, não ficava muito legal, né? Mas, enfim... Nesse caso, aí viajaram na maionese valendo, né, com esse nome aí, Matador de Aluguel. Mas tá bom, tem que falar, né? Tem que falar, afinal, aqui é uma crítica, vou começar criticando já o nome, né? Mas tudo bem. Hora da crítica by Ariel, então, número 245, já são 245 filmes contados aqui no canal pra você, né? E segue a dica, pesquise aqui no YouTube o seu filme preferido, talvez ele já esteja por aqui. Se não estiver, solicite nos comentários. Teremos o maior prazer em assistir ao filme que você gosta e depois contar os detalhes, né? Crítica de cinema by Ariel, número 245, Roadhouse, 1989 versus 2024, Matador de Aluguel. Ative as legendas também, porque aqui no YouTube nós estamos em 13 idiomas, mesmo em português é legal de assistir com legendas. Lembrando, né, nossa crítica traz a sinopse, ficha técnica, comentários, pontos negativos e positivos, e por fim a nossa nota, que vai de 1 a 5 estrelas. E se for um filme especial, for aquele filme que assistiremos novamente no futuro, leva a 6ª estrela e entra para o hall dos nossos filmes favoritos, nota máxima. Então fica a dica, você pode pesquisar por estrelas também, aqui tem a playlist, né, estrelas, aí você pega só os melhores, se você quiser, ou quiser fugir dos piores também, é só olhar a playlist estrelas aqui no canal Críticas de Cinema by Ariel. E não esqueça, né, deixa o like, se inscreva, compartilha com os amigos cinemaníacos, né? Também acesse nosso site, que é o informatudo.com.br, lá tem muita coisa legal pra você. Sem mais demoras, vamos então à nossa crítica. Vou começar com trazer algumas imagens, deixar pra você na tela aí algumas imagens, começando com o primeiro filme, né? Tá aí na tela pra você. A sinopse dos dois é a mesma sinopse, né? Roadhouse 1989-2024, Dalton, né, que é um lutador com fama de nunca perder, é contratado para ser segurança em um bar repleto de violência, o que prejudica os negócios, né? Porém, acaba ele despertando a ira do chefe do crime local. Ficha técnica, Roadhouse, de 1989, Matador de Aluguel, né? Direção, Roddy Harrington. Roteiro, Lance Hill, créditos para David Lee Henry. Alguns atores, o sempre saudoso, né, Patrick Swayze, do filme Ghost, né, Ben Gazzara, Kelly Lynch e o Sam Elliott. Olha esses atores aí, né, top. Duração 114 minutos, país Estados Unidos, idioma English. Distribuição United Artists, lançamento 19 de maio de 1989, custou 15 milhões de dólares, receita 61,6 milhões de dólares. Comentários. Apesar de ser um apaixonado pelos filmes antigos, né, lá dos anos 80, 90, eu não conhecia esse filme aqui original, né, fui conhecer graças ao remake que fizeram agora. E obviamente eu não ia assistir primeiro o remake sem ver o original, né? Primeiro fui ver o original e já antecipo que valeu muito a pena ambas as experiências. Faço o mesmo, hein? Vamos então à crítica com pontos positivos e pontos negativos do filme. Are you ready? Então vem comigo.
Pontos negativos do filme lá de 89. Nada a declarar, hein? Nenhum ponto negativo que eu percebi. Se você percebeu, compartilhe nos comentários. Pontos positivos. Tem 11 pontos positivos que eu separei, hein? Vamos lá. Primeiro, típico filme lá dos anos 80. Deixa eu colocar mais uma imagem aqui, né? Olha o galã aí, né? Já no começo se percebe isso, né? Muitas nostalgias da época, coisas bem legais e também, claro, está repleto de coisas consideradas politicamente incorretas hoje, né? E eu acho positivo poder ver isso através dos filmes, afinal, tem muita coisa estranha e errada hoje em dia, empurrada goela abaixo muitas vezes, né? E outras não, claro, né? E todos devemos ter o direito de ter formas de conhecer como era no passado, para fazer nosso próprio julgamento, né? Muitos jovenzinhos hoje não têm essa possibilidade, né? E os filmes estão aí para isso, então quem quiser tem essa possibilidade, né? Segundo ponto positivo, você gosta de ação? Esse filme tem cenas bem pesadas, e eu aviso, talvez seja impróprio para você assistir com os pequenos aí na sua casa. Terceiro ponto positivo, bons momentos de comédia, filme bastante divertido. Quarto ponto positivo, atuação principal, né? Um show à parte. O Patrick aí realmente fez um trabalho, não só ele, mas eu vou destacar ele aqui, sensacional. Quinto ponto positivo, nos deixa curioso para saber o que vai acontecer. Possivelmente isso é um dos pontos mais positivos em qualquer filme, né? Te deixará talvez com raiva do vilão até o fim. Se o filme faz isso, já é um espetáculo, né? Te prende até o fim, na curiosidade de ver o que vai acontecer, né? Se não tem isso, dá sono, né? Sexto ponto positivo, trilha sonora, anos 80, e até de antes disso, né? Presente aqui nesse filme, excelente. Trilha sonora é sempre bacana no cinema. Sétimo ponto positivo, boas cenas de luta, bem feitas, muita adrenalina, intrigas, enfim, repleto de coisas interessantes. Oitavo ponto positivo, legal ver o Patrick Swayze, né, como artista marcial. Eu não sabia e nem esperava isso. E ele incorporou muito bem essa função. Comenta aí se você sabia já que ele era um artista marcial. Nono ponto positivo, final bastante sangrento, e com outros quesitos bem ao estilão anos 80, de filmes, né, que nos acostumamos a ver, nós saudosistas, né? Décimo ponto positivo, filme envelheceu muito bem, pode ser revisto hoje sem problema nenhum, é um ótimo filme. E para fechar, o último ponto positivo, 11º, esse é recordista, hein? Durante os créditos nos prende a tela curtindo um show de rock. Normalmente fugimos da tela, né, dessa tela final aí, quando isso acontece. Ou quando isso não acontece, quando não tem algo que nos chame a atenção, né? Então, ponto positivo para isso. Até os créditos me chamaram a atenção. Legal, né? Bom, temos aqui então 0 pontos negativos e 11 pontos positivos para este filme. Tenho certeza que todo aquele que assistir com atenção o filme até o final, e que gosta do assunto, claro, né, ação, lutas, vai ter uma grande probabilidade de gostar também. Comentários finais, a nota aqui do canal é dada principalmente pelo prazer que eu senti em assistir. Deixa eu botar mais algumas imagens aí, né. Olha esse trio aí, hein. Que show. Então a nota do canal é dada principalmente pelo prazer que eu senti ao assistir, e vai caindo com relação aos defeitos que vão aparecendo, né? O prazer, sem dúvida, foi grande, né? E como não assinalei nenhum defeito, vai levar nota máxima. Certamente é um filme que talvez eu assista no futuro. Legal, né? Tá aí as imagens pra você. Nota, então, 5 estrelas, pois o filme é tudo de bom, com o assunto lutas, que eu gosto muito, né? Primeiramente eu pensei em dar apenas 5 estrelas, que já é a nossa nota máxima, né? Porém agora, fazendo a resenha, vi que não assinalei nenhum defeito, nenhum ponto negativo, né? Portanto, haja visto a experiência positiva que foi,
me deixando curioso até o final, e principalmente pelo motivo de não ter defeitos, ele vai levar a 6ª estrela. E aqui eu não comparo, né? Claro que outros 6 estrelas aqui do canal são melhores, né, que esse. Não é esse o objetivo, não é comparar com outros, né? Mas é muito bom, realmente vale a pena você assistir também. Vou deixar mais umas imagens aí pra você. Tomar aquela aguinha também, porque eu vou trazer agora fica aí, vou trazer a resenha do filme novo também, né? Tomar aquela aguinha pra hidratar a voz, né? Tá aí. Cenas do filme novo, filme clássico, né? Ou filme Coach. Vamos ao novo agora, vem comigo. Roadhouse, de 2024, Matador de Aluguel. Direção, Doug Liman. Roteiro, Anthony Bagarozzi e o Charles Mondray. História do Anthony Bagarozzi, do Charles Mondray e do David Lee Henry, baseado no original, né? Roadhouse, lá de 1989. Créditos para eles, né? Alguns atores: Jake Gyllenhaal, que você está vendo na tela aí, Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, ou Joaquim de Almeida, né? E o Conor McGregor, o Conor McGregor também tá aí. Adoro esse lutador, mas quanto mais eu vejo ele aparecendo na tela, mais eu vou me convencendo que ele é meio fora da casinha, meus amigos. Conor McGregor é fora da casinha. Comenta aí se você conhece o temperamento dele também. Duração 121 minutos, país Estados Unidos da América, idioma English. Distribuição Amazon MGM Studios, lançamento 8 de março de 2024. Orçamento não encontrei, não achei quanto custou. E também não vai ter a bilheteria porque é filme de streaming, né? Vou colocar mais uma imagem aí. Vamos aos comentários. Sou um fã de MMA e de lutas, né? E por esse motivo acabei descobrindo este filme. Porém, ele não foca nisso, né? O que é legal para quem talvez não seja fã do MMA, né? Ele não foca em MMA. Pois eles são lutas gerais mesmo, né? E já antecipo muito bem executadas pelos atores, lutadores do elenco. Como eu falei, né? Tem o Conor McGregor, um dos maiores astros da história do UFC, né? Outro detalhe é que o filme é repleto de violência e palavrões, né? Portanto, cuidado se você não gostar e for assistir com os menores aí da família, né? Outro detalhe é que o filme é muito semelhante ao original, mas não vou assinalar isso como defeito, não. Como ponto negativo. Afinal, é um remake mesmo, né? E muito provavelmente a maioria, né, não vai assistir o original, né? Portanto, nesse caso, mesmo com esse fato, né? E mesmo com isso não importando muito, não importa em nada, né? Se você... O que eu quero dizer com isso? Você, mesmo não assistindo o original, você vai entender tranquilamente. Pode ver só o novo, eu sei que... né? Comenta aí se você é como eu, que não fica aí... não adianta, fatos, né? Hashtag fatos. A sociedade hoje gosta de videozinho rápido, parar pra ver um filme então, que dura 2 horas, meu Deus do céu. O quê? Eu tenho que olhar 2 filmes pra entender, entender tudo? 4 horas vendo filme? Não, eu não tenho tempo, não dá, eu tenho que ver o TikTok, não, eu preciso de vídeos de no máximo 20 segundos. Pois é, né? É fatos, né? E não tenho nada contra, se você quer ser assim, se você é assim, não é que você queira ser, né? Muitas pessoas simplesmente nasceram nessa época e são assim, né? Nada a ver, não vou criticar, né? Mas é hashtag fato, hashtag fato. Comenta aí se você é desses e comenta aí se eu tô errado em falar isso, comenta aí se você não é desses, se você é das minhas, se você é das antigas, comenta aí também. Bom, dito isto, vamos a crítica com os pontos negativos e positivos do filme. Are you ready? Então bora lá. Pontos negativos. Um ponto negativo que eu vou citar aqui. Tem alguns pontos de loucuragem, né? Com fatos,
como comprar briga por nada e outros, né? Que jamais funcionariam na vida real. Também tem uma coisa, hoje em dia tem muita arma, né? E no filme, poucas armas, né? De fogo, principalmente. Poucas armas de fogo são apresentadas. Se fosse o contrário, né? Então, eles não mostram muita arma de fogo. Aí tudo bem, né? Comprar briga com todo mundo. Agora, hoje em dia, não dá mais, né? Com tanta arma de fogo na mão de qualquer um aí. Você se meter em briga é pedir pra levar um tiro, né? Então, muita loucuragem nos tempos atuais. Não dá pra fazer o que eles fazem no filme, né? Mas não me pareceu muito exagerado, mesmo citando isso, né? Não me pareceu muito exagerado, não. Não estraga o filme de forma nenhuma. Mas preciso colocar aqui como ponto negativo, né? Eles exageram muito nessa questão da loucuragem, principalmente com o Conor McGregor, né? Chega, não vou falar mais nada, não vou trazer spoiler aqui não, né? Pontos positivos, 11 pontos positivos também, hein? Muito ponto positivo esse filme, bora lá. Primeiro, deixa eu colocar mais umas imagens aí. Principal ponto positivo, acredito que sejam as lutas, né? Pois em um filme do gênero precisa ser. São muito bem executadas. Segundo ponto positivo, cenas gerais do filme, também muito bem gravadas. E não perca os créditos, graças às cenas apresentadas, como também acontece no final original, nos deixa presos à tela para assistir. É verdade, o filme novo aí, o segundo filme, também nos deixa presos nos créditos. Que legal isso, né? Terceiro ponto positivo, tem uma pitadinha inteligente de comédia. Quarto ponto positivo, atuação principal muito boa, hein? Gostei do ator principal. Tá aí ele na tela pra você, né? Quinto ponto positivo, trilha sonora muito boa. Sexto ponto positivo, gostei da referência ao filme Exterminador do Futuro. Pelo menos eu achei uma referência, né? Você viu isso também? Deixe seu comentário aí. Se sim, não vou contar qual é a referência. Se você descobriu, né? Comenta aí, deixa nos comentários. É legal isso, né? Ter referências. Confesso que não sei se foi proposital isso, né? Talvez seja uma referência sem propósito, né? Não sei. Não procurei sobre isso, não pesquisei sobre isso. Comenta aí, quero ver se você também achou. Sétimo ponto positivo. O filme não exagera nas lutas, nem na quantidade, nem forçando, né? Falei um pouquinho no começo que exagera, assim, na quantidade, mas não é... Quer dizer, não é exagero. Tem um pouquinho a mais, né? Mas não é exagero, de forma alguma, né? Isso aí é muito bom, né? Pois encenar lutas não é uma tarefa fácil, né? Se fosse exagerar demais, né? Então, nesse filme, acertaram em cheio nesse sentido. Top. Oitavo ponto positivo, quando o filme chega ao terço final, nos é entregue um cenário de cenas bem legais, né? Que ficam, ou ficaram muito bem feitas. Fique ligado, então, o terço final do que bom isso, né? Quando o filme caminha pro final e se for o contrário, for monótono, perde a graça ligeirinho, né? Aqui não, ele fica legal no final. Nono ponto positivo, o vilão foi muito bem escolhido, né? Afinal, é alguém que costuma ser vilão também na vida real. E a atuação dele, além de bem maluca, é bastante divertida também, né? Bem ao estilão, né? Quem conhece, quem assiste o UFC e conhece o Conor McGregor, sabe do que eu tô falando, né? Décimo ponto positivo. Fico feliz que ainda fazem filmes como este, né? Legal, gostei do filme, hein? Vou usar um termo aqui que muitos talvez não gostam, né? Mas é verdade. É um filme para homens, né? Para macho. Né? E para quem gosta do assunto, né? Mulheres também podem assistir, claro, devem assistir e espero que você goste também, você mulher, né? Quem odeia os mimimis e os fatos politicamente incorretos atuais, né? Certamente vai gostar desse filme. Tem palavrão, tem xingamento, tem muita coisa legal, sim! Que venham mais filmes assim para o cinema. Bora! Bora lá, galera dos filmes. Quero ver mais filme assim. Porque essa frescuragem de hoje em dia aí vou ter que contar, vou ter que falar, hein? 11º e último ponto positivo. Luta final, apesar de previsível, é muito bem feita. Afinal, um lutador fazendo a luta top, né? Show de bola. Então,
É isso, 11 pontos positivos. Temos aqui então um único defeito e 11 pontos positivos para o filme. Tenho certeza que todo aquele que gosta do assunto MMA e assistir o filme com atenção, porque tem isso também, né? Muita gente assiste filme hoje em dia por aquilo que eu falei antes, né? Fica assistindo enquanto fica na rede social. Pô, bota no silencioso e vai ver o filme, né? Isso aí não dá, né? Não tem padrão, né? Depois vai criticar o filme na internet. Ah, não gostei, é muito chato, não sei o quê. Pô, né? Sacanagem. Então quem ver com atenção vai gostar. Ficam aqui duas perguntas. Responda aí se você souber. Será que é o melhor filme sobre MMA já feito? Fiquei na dúvida e eu acho que é, hein? E a segunda pergunta, Conor McGregor é um bom ator? Responda aí nos comentários e colabore aqui com a nossa crítica. Roadhouse 2024. Comentários finais. A nota aqui no canal é dada principalmente pelo prazer que eu senti em assistir. E vai caindo com relação aos defeitos que vão aparecendo, né? A comparação com o original é inevitável. E eu vou fazer, né? Vou comparar aqui. O original é melhor, né? Porque se você comparar, os dois são bons, mas se você comparar o original com esse remake agora, né? A comparação realmente é inevitável. Porém, esse filme moderno, né, que está no meio de tantos entretenimentos atuais, hoje tem entretenimento em tudo que é lado, né, carrega então esse peso, que certamente ajuda o nosso cérebro nostálgico a gostar mais do original, né. Já é normal, né, já falei várias vezes aqui em outras críticas, né, por que o original quase sempre é o melhor? Ele só não será melhor se fizerem caca, né, com ele e vier um melhor depois, né. Porque senão sempre o original vai ser melhor, porque ele é a base de tudo, né? Mas mesmo assim, esse filme 2 aqui é um filme muito bem feito. A principal diferença talvez seja o fato de não nos deixar tão curiosos com o final como fez o original. Já com relação ao prazer em assistir, sem dúvida foi grande, e assim ele vai levar a 5ª estrela. Nota do filme então, 5 estrelas, pois o filme é tudo de bom em um assunto que, como eu disse, gosto muito. Não vai levar a 6ª estrela, pelo motivo de ter um defeito assinalado, né? Mas valeu a experiência e eu indico pra você, tá bom? Tá aí, hein? Que baita dica do canal, né? Portanto, o original de 89 leva 6 estrelas e o novo, apesar de não levar o Plus, leva a nota máxima 5 estrelas. Baita dica pra você, 2 filmes que vale a pena você assistir. Como eu disse, eu sei que a maioria não vai ver o original, vai ver direto só o novo, né? Faz parte, né? Tudo bem. Mas se você quiser fazer um esforço aí, te antecipo que vale muito a pena. Já assistiu? Concorda conosco? Deixe seu comentário aqui na descrição, lembrando que obviamente aqui você vai encontrar nossa opinião, né? Para que seja uma base para você decidir se vai assistir ou não. E se o fizer, volte aqui para comentar. E se já assistiu, a crítica serve também para você relembrar os detalhes, ver algum que passou despercebido e comparar, né, claro, com o que você achou. Deixe também seu like aqui no canal, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Compartilhe também assim o nosso vídeo, né? Assim você ajuda o canal a crescer e trazer mais filmes. Acesse também nossos demais canais aqui no YouTube, eles estão aqui em meus canais. Tem esporte, tem notícias, tem turismo, tem viagens de moto, aqui pra você, né? Basta pesquisar. Nosso Pix também tá aí na tela, QR Code e o nosso e-mail, se você puder e quiser colaborar aqui com o nosso canal, para ajudar financeiramente com qualquer valor, hein? Qualquer valor será bem-vindo. Deixe nos comentários do Pix aí se você quiser que eu fale de você na próxima resenha, tá bom? Você acompanhou mais uma crítica de cinema by Ariel, obrigado, por hoje é isso e até a próxima. Cinemaníaco de plantão. Valeu!